O segredo oculto nas caatingas. A descoberta que mudou a história do cangaço, um mistério de décadas finalmente revelado em 2014, nas profundezas dos arquivos empoeirados do sertão nordestino. Entre documentos amarelados pelo tempo e testemunhos sussurrados em cantos esquecidos da caatinga, o renomado pesquisador e historiador João de Souza Lima fez uma descoberta que abalaria para sempre nossa compreensão sobre um dos episódios mais sangrentos e enigmáticos da história do cangaço brasileiro. O que ele encontrou era simplesmente inconcebível, algo que desafiava todas as versões oficiais que haviam sido escritas e reescritas ao longo de mais de 7 décadas. Um sobrevivente da lendária e maldita Fazenda Patos ainda caminhava entre os vivos, guardando em sua memória os segredos mais sombrios daquela noite de horror. O fantasma do passado que emergiu das sombras durante 76 anos. Este homem permaneceu como uma lenda urbana, um sussurro entre os moradores mais antigos, uma história que poucos acreditavam ser real. Afinal, todos sabiam que ninguém havia sobrevivido à fúria devastadora de Corisco na Fazenda Patos. Os registros oficiais eram categóricos: morte total, extermínio completo. Mas como isso era possível? Como alguém havia conseguido escapar daquela noite de terror que varreu famílias inteiras da face da terra? E mais intrigante ainda, porque esse sobrevivente havia permanecido em silêncio por tanto tempo, carregando sozinho o peso de uma tragédia que marcou a história do cangaço para sempre. Nas trilhas do cangaço, Elias Ventura, o último sobrevivente de A Fazenda Patos, o homem que guardou o segredo por mais de 70 anos durante décadas intermináveis. Elias Ventura permaneceu envolvido por um véu de mistério, caminhando pelas trilhas poeirentas do sertão como um fantasma do passado, carregando em silêncio absoluto as cicatrizes invisíveis de uma tragédia que poucos ousavam sequer mencionar em voz alta. Ele se transformou em algo muito mais do que um simples sobrevivente. Escondido nas vastidões infinitas da caatinga nordestina, e entre mandacarus e xique-xiques que testemunharam sua jornada solitária, Elias se tornou uma lenda viva, o último e único testemunho direto de uma das vinganças mais brutais e sanguinárias já perpetradas pelo temível Corisco, o Diabo Louro do Cangaço. Os enigmas que assombram a história. Quem realmente era esse homem misterioso que conseguiu, ainda bebê, burlar a fúria implacável do sucessor de Lampião? Que segredos terríveis ele guardava sobre aquela noite maldita de 2 de agosto de 1938, quando o sangue correu como rio pelas pedras do curral da Fazenda Patos? Como uma criança de apenas 12 dias de vida conseguiu escapar de uma sentença de morte que não poupou nem mulheres, nem velhos, nem jovens? E porque só agora, depois de mais de 7 décadas de silêncio sepulcral, sua história veio finalmente à tona? A jornada de um pesquisador obstinado à busca por Elias Ventura não foi obra do acaso. João de Souza Lima havia dedicado anos de sua vida percorrendo os caminhos tortuosos do interior nordestino, seguindo pistas fragmentadas, depoimentos contraditórios e lendas que pareciam mais ficção do que realidade. Sua obsessão por desvendar os mistérios do cangaço o levou a investigar cada detalhe, cada sussurro, cada história contada ao pé do fogo pelos mais antigos. A descoberta que reescreveu a história quando João de Souza Lima finalmente conseguiu localizar Elias Ventura, após anos de investigação meticulosa e incansável. O que ele encontrou superou todas as suas expectativas mais ousadas. Não era apenas mais um idoso sertanejo com histórias do passado para contar. Era muito mais do que isso. Ali, diante dele, estava um arquivo vivo da história mais sombria e controversa do cangaço brasileiro, um homem cujos olhos ainda brilhavam com as chamas eternas daquela noite terrível, cuja memória guardava detalhes perturbadores que nenhum livro de história havia jamais registrado, cuja própria existência desafiava tudo o que se acreditava saber sobre o massacre da Fazenda Patos. Os segredos enterrados no tempo. Elias não era apenas uma testemunha. Ele era o bebê mencionado nos relatos antigos, aquele nascido apenas 12 dias antes do massacre, aquele que Dadá, a companheira de Corisco, havia poupado da morte com suas palavras proféticas: quem morreu, morreu. Quem não morreu não morre mais. Durante toda a sua vida, ele carregou o peso de ser o único sobrevivente de uma chacina que deixou 6 corpos decapitados espalhados pelo curral de pedras. Cresceu sabendo que sua própria existência era um milagre sombrio, uma exceção cruel numa noite onde a vingança não conheceu piedade.
O encontro que mudou tudo. O momento do encontro entre o pesquisador e o sobrevivente foi carregado de uma emoção indescritível. Ali estava Elias Ventura, aos 76 anos, ainda forte como os mandacarus que desafiavam a seca, mas carregando nos olhos a melancolia profunda de quem viu o que nenhum ser humano deveria ver, mesmo que fosse apenas um bebê na época. Entre um misto de dor ancestral e sorrisos nostálgicos, ele começou a revelar detalhes que permaneceram enterrados por décadas. Falou de sentimentos contraditórios, da tragédia que moldou toda a sua existência, e entre suas palavras carregadas de sabedoria sertaneja, era possível observar seus olhos se perder na direção das árvores farfalhantes, como se ainda pudesse ouvir os ecos daquela noite maldita. Uma jornada através das gerações. A vida de Elias foi marcada pela constante tentativa de escapar das sombras daquele passado sangrento. Tornou-se um vaqueiro respeitado, conhecido em toda a região por sua habilidade em domar os animais mais bravios e percorrer as caatingas mais perigosas. Durante anos, atravessou aquelas terras áridas, rasgando vestes e carne à procura de animais fugidios, pisando em terras ardentes sob o sol inclemente. Cada passo que dava na areia escaldante do Nordeste carregava suas mais tristes lembranças. Imagens manchadas com sangue que banhou sua trajetória desde o berço, memórias que turvaram de dor o coração de uma criança que escapou da sede de vingança de uma sentença equivocada. Eram feridas que nunca cicatrizaram completamente, marcas eternas expostas na mais profunda caverna de sua alma. Neste vídeo absolutamente revelador, mergulhamos nas profundezas obscuras de um dos mistérios mais bem guardados e perturbadores do sertão brasileiro. Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde cada palavra de Elias Ventura desvenda camadas de uma verdade que permaneceu oculta por quase 8 décadas. Você descobrirá não apenas como um bebê indefeso conseguiu sobreviver ao banho de sangue que dizimou toda a sua família, mas também como essa criança cresceu carregando o peso de ser a única ponte viva entre o presente e uma das páginas mais sombrias da história do cangaço brasileiro. O testemunho que ninguém esperava ouvir através da voz trêmula, mas ainda forte de Elias. Você conhecerá detalhes inéditos sobre os últimos momentos da família Ventura antes da chegada fatal de Corisco, as palavras exatas que Dadá pronunciou para salvar sua vida, os segredos que ele guardou durante 76 anos sobre aquela noite terrível, as consequências psicológicas de crescer sabendo-se o único sobrevivente, à busca incansável do pesquisador João de Souza Lima para encontrá-lo, uma história que transcende a morte. Este não é apenas mais um relato sobre o cangaço. É o testemunho mais íntimo e perturbador já registrado sobre as consequências humanas da violência sertaneja. É a prova viva de que algumas histórias são grandes demais para morrer, mesmo quando todos os outros protagonistas já se foram. Elias Ventura representa algo único na história brasileira. Ele é simultaneamente vítima e testemunha, sobrevivente e guardião de uma memória que poucos tiveram a coragem de preservar. A verdade completa sobre a Fazenda Patos está finalmente prestes a ser revelada e ela é mais impressionante do que qualquer lenda já contada sobre o cangaço brasileiro. Prepare-se para conhecer a face mais humana e ao mesmo tempo mais aterrorizante da vingança de Corisco, através dos olhos de quem viveu para contar uma história que o mundo pensava estar perdida para sempre.